Fala galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos resolver algumas questões da lista de séries orgânicas, aquele material que foi postado para vocês. Eu escolhi hoje para a gente resolver a questão número 7, que é uma questão da Unicamp, e ela é discursiva, tem alguns detalhes que eu gostaria de mostrar. Eu estou com a questão aqui, eu vou ler e vocês vão acompanhando no material de vocês. Vamos lá! A fórmula geral dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, que contém uma dupla ligação, é CnH2n. E são conhecidos por alcenos ou alquenos. Bom, então ele deu essa dica aqui no comando. É um alceno, cadeia aberta, né? Claro, alceno. E a fórmula molecular é CnH2n. Agora vamos lá. Letra A. Escreva a fórmula estrutural e dê o nome do segundo composto da série. Fiquem ligados para um detalhe. Se ele estivesse falando de um alcano, o primeiro composto da série homóloga teria um carbono. Legal. Mas como ele está se referindo a alceno, não existe alceno com um carbono. Quer dizer que o primeiro hidrocarboneto alceno da série tem 2 carbonos. Como ele está pedindo o segundo, nós temos que ver um hidrocarboneto com 3 átomos de carbono. Então a fórmula estrutural seria um alceno com 3 átomos de carbono. Mas como tem que ter uma ligação dupla, tanto faz colocar de um lado ou de outro. Porque onde estiver a dupla vai ficar entre os carbonos 1 e 2. Quer ver? Vamos numerar? 1, 2, 3. Vamos imaginar que eu tivesse colocado a dupla do outro lado. Pronto. Coloquei a dupla para cá. Também ficaria entre os carbonos 1 e 2. Ele pediu a fórmula estrutural e ele pediu o nome. Bom, o nome desse rapaz é prop, porque tem 3 átomos de carbono. Porque tem uma ligação dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. Fechou a letra A. Letra B. Escreva as fórmulas estruturais dos pentenos de cadeias lineares não ramificadas. Agora vamos lá. São pentenos. Ele quer o alceno com 5 carbonos. E tem que ter a cadeia linear, ou seja, não tem ramificação. O primeiro penteno, vou colocar aqui no quadro. 2, 3, 4, 5. Pronto. Seria um alceno com 5 carbonos e a dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. Vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5. Mas como ele quer todos os isômeros, vamos ver outra possibilidade. A outra possibilidade seria a dupla ligação agora entre os carbonos 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mas vamos lembrar de um detalhe interessante nessa questão, que eu imagino que o pessoal da Unicamp pensou nisso, nesse detalhe. Aqui nós temos o hidrogênio ligado ao carbono número 2. E também tem um hidrogênio ligado ao carbono número 3. Logo, essa molécula apresenta isomeria geométrica. E aqui nós temos uma configuração trans. Agora, vamos tentar outra configuração? A outra configuração. Ligação dupla novamente. E a ligação dupla continua entre os carbonos 2 e 3. Mas agora nós temos os 2 hidrogênios no mesmo plano e nós teríamos a configuração cis. Desta forma, nós achamos os 3 isômeros de cadeia linear do penteno, ok? Fechou a questão, até a próxima, gente. Um abraço, hein? Hoje nós vamos continuar a resolução dos exercícios daquela lista sobre séries orgânicas. Nós já resolvemos a questão número 7, que era uma questão discursiva, que tinha alguns detalhes. Hoje nós vamos fazer a questão número 8, também da Unicamp, e também tem alguns detalhes para a gente observar. Eu vou ler aqui e vocês vão acompanhar. No processo de amadurecimento de frutas, uma determinada substância é liberada. Essa substância, que também é responsável pela aceleração do processo, é um gás cujas moléculas são constituídas apenas por átomos de hidrogênio e carbono. Pronto, já sei que é um hidrocarboneto. Numa proporção de 2 para 1. Já coloquei essa informação aqui. Para cada 2 hidrogênios, um átomo de carbono. Além disso, essa substância é a primeira de uma série homóloga, de compostos orgânicos. Qual a pergunta da letra A?
Em face das informações acima, é possível explicar o hábito que algumas pessoas têm de embrulhar frutas ainda verdes para que amadureçam mais depressa? Justifique. Vamos pensar na vida real? Você comprou uma dúzia de bananas, comprou um abacate, comprou um mamão, uma fruta qualquer, e ela não está pronta e não está amadurecida, ainda está um pouquinho verdinha. Você vai colocar essas frutas embaladas no saco plástico ou enroladas no jornal. Talvez alguém já tenha ouvido alguma coisa, até mesmo já tenha feito isso. Porque quando a gente embala, o recipiente fica fechado. Os gases liberados pela fruta durante o amadurecimento são hormônios que podem voltar para cima da fruta e acelerar esse processo de amadurecimento. Como é que ocorre a aceleração? Aumenta a concentração e aumenta a velocidade do processo. Tranquilo? Então, nesse caso, está respondida a letra A com essas palavras. Depois você constrói o texto e responde legal no seu caderno. Vamos ver a pergunta da letra B? Qual é a fórmula molecular e o nome do gás que desempenha esse importante papel no amadurecimento das frutas? Bom, a fórmula é C2H4. Essa é a fórmula molecular. A estrutura CH2 dupla CH2. Mas ele também pediu o nome. E o nome desse hormônio vegetal é eteno, ou a gente também pode chamar de etileno. Pronto, fechamos a letra B. Agora vamos ver a última pergunta dessa questão, a letra C. Agora que a gente tem que ficar bem atento, gente. Escreva as fórmulas estruturais dos isômeros de menor massa molar dessa série homóloga. Ele quer os isômeros, ele não disse se era cadeia aberta, fechada, normal, ele quer os isômeros, mas ele quer de menor massa dessa série. Então a gente tem que procurar uma série que corresponda a essa característica aqui. Alcenos. Vamos procurar alcenos? Teria o primeiro, eteno, não tem isômeros. Propeno, também não tem isômeros. Buteno, o terceiro da série, esse é o primeiro a ter isômeros. Então vamos construir as estruturas? A primeira possibilidade seria uma cadeia aberta. E a cadeia aberta sem ramificações. E a dupla ligação, a insaturação entre os carbonos 1 e 2. Outra possibilidade seria ainda uma cadeia ramificada. 1, 2, 3. Então nós temos aqui os 4 carbonos também, só que agora a cadeia ramificada. A outra possibilidade seria cadeia sem ramificação, só que agora a ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. A ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Mas da forma como nós acabamos de colocar, vamos lembrar que no carbono 2 ainda tem um átomo de hidrogênio. Fica ligado. No carbono 3 também tem um átomo de hidrogênio. E de novo nós temos um caso de isomeria geométrica. E aqui nós temos a configuração trans. Então vamos pensar em outro isômero. Mais um isômero. Ligação dupla. 1, 2, 3, 4. A dupla continua entre os carbonos 2 e 3. Mas agora nós temos os hidrogênios dos carbonos 2 e 3 no mesmo lado, no mesmo plano. Então nós temos mais um isômero, só que agora de configuração cis. Então fica atento que na letra C ele queria todos os isômeros possíveis. Então nós achamos todos os alcenos que têm a possibilidade de serem isômeros com essa fórmula de 4 carbonos, sendo o terceiro composto da série. Galera, é isso aí. Por hoje é só. Um grande abraço.